Olá, meu irmão. Eu vou contar o caso hoje do Olavo Bilac. O Olavo Bilac é uma figura conhecidíssima no Brasil, mas é mais conhecido o Olavo Bilac como poeta. Era assim que eu conheci o Olavo Bilac, como poeta. Deixou umas poesias lindas, essas poesias dele eram colocadas nos livros didáticos. Normalmente os estudantes, desde do primário, a gente lia as poesias do Olavo Bilac, e o Olavo Bilac era conhecido desse jeito. Mas, você sabe, no Brasil inteiro, o que tem de escolas com o nome de Olavo Bilac, o que tem até mesmo de locais, cidades, cidadelas, bairros, praças, nós temos muita coisa com o nome de Olavo Bilac. Mas eu achava assim, um artista, um homem da poesia, um homem da arte, uma sensibilidade do poeta. Mas eu fiquei impressionado quando o Chico Xavier tem uns livros chamados Mensagens Psicofônicas. Ele tem uns 3 livros que é só psicofônico. E o Chico tinha alguns espíritos que, antes do Chico receber a comunicação, o Chico pedia ao grupo para ficar em prece. Ele mandava ficar em prece para Terezinha, para espíritos de muita evolução. Ele mandava ficar em prece. E ficava em prece para o ambiente ficar, porque às vezes a informação vinha à distância. À distância que ele está. Teresa d'Ávila, ele manda fazer isso e ficava à distância. O que eu fiquei impressionante, que ele pede para o grupo ficar em prece, que tem um espírito, pelo grau de evolução, está muito distante, nosso, ia mandar a mensagem, e a distância, quer dizer, ele não podia vir aqui, pela distância ele ia comunicar, igual a Teresa d'Ávila. Então ele manda o grupo ficar em prece, e quando vai ter a comunicação, qual é a surpresa? O espírito é do Olavo Bilac. E eu, particularmente, me surpreendi que eu não sabia que o Olavo Bilac tinha essa evolução toda. Aí eu fui procurar ler a vida do Olavo Bilac, depois disso. Aí uma das coisas que me surpreendeu, o Olavo Bilac, o Brasil tinha ainda pouquíssimas escolas, bem poucas escolas. O Olavo Bilac, ele rodava no Brasil, ele chegava numa cidade, via as pessoas que sabiam ler alguma coisinha, ele juntava aquelas 5, 6 pessoas, preparava aquelas pessoas e abria tipo escola para aquelas pessoas ficarem ensinando para as pessoas. É como se ele preparasse escolas. Ele foi abrindo escolas no Brasil onde não tinha escolas. Ele pegava 5 ou 6 pessoas que soubessem ler e ele dava a base para a pessoa ensinar para outras pessoas. E ele deixava aquele grupo, ele fazia aquilo de graça, juntava, arrumava um local, a casa de alguém e a pessoa ia ensinando. Então o Olavo Bilac formou milhares de escolinhas assim no Brasil inteiro, de graça. Acho que é por isso que tem tantas escolas com o nome Olavo Bilac. Eu não sabia. Ele parece a história do Fênelon. Fênelon era na Europa, que foi até o espírito que se comunicou pelo Chico, pelo Kardec, na época, aquela Pleiade ligada com Kardec, o Fênelon comunica. O Fênelon, um dos trabalhos dele, ele rodava na Europa para querer convencer as pessoas, os prefeitos, governadores, presidentes, chefes de Estado, para as mulheres poderem estudar. As mulheres não podiam estudar. E ele convencia aquele grupo de deixar as mulheres estudarem. Então ele rodou na Europa formando grupos que as mulheres pudessem estudar. Então esse espírito, olha a delicadeza e a simplicidade, o grande educador que foi o Fênelon, como também o grande educador que foi Olavo Bilac.
Então Olavo Bilac entra na lista dos maiores educadores do Brasil, que eu não sabia, eu só conhecia Olavo Bilac como poeta. Era um poeta de belíssimas poesias que ele tem, mostravam uma sensibilidade artística fantástica, porque a poesia, na linguagem da Ivone, é o ponto mais alto da literatura, porque você tem que dizer coisas belas, profundas, bonitas, com poucas palavras. A poesia é, de acordo com a Ivone, é o ponto mais alto da literatura, é a poesia. E o Olavo Bilac era poeta, mas era, acima de tudo, um educador espetacular, que eu não sabia que ele era esse educador fantástico, e também esse espírito já de muita evolução. Para fazer o que ele fez é preciso amar, e ele amava a educação e amava o povo e sabia que a instrução é um dos caminhos da evolução do homem. Por isso que os espíritos disseram a Kardec: primeiro amai-vos, segundo instruí-vos. A instrução é um dos caminhos da evolução. É muito importante, por isso que é importante que o mundo todo tenha escolas de boa qualidade, porque para o espírito acelerar o seu progresso evolutivo é muito importante a educação. Então, no caso do Olavo Bilac, isso me surpreendeu. Como surpreendeu o Fénelon lá querendo ensinar as mulheres lá na Europa, naquele tempo que não botava as mulheres, não estudavam, que era considerado inferior. Então esse caso do Olavo Bilac serve para as nossas reflexões. Que Deus te abençoe, te abrace, Deus abençoe esse espírito Olavo Bilac onde se encontra, o Fénelon onde se encontra, Deus abençoe esses dois espíritos. Até o próximo encontro nosso.